Olá, muito bom dia, João Pessoa, bom dia, Paraíba. Hoje, uma quarta-feira, dia 20 de julho do ano 2016. O Cidade em Ação está começando e no programa de hoje você vai ver: marido é preso suspeito de matar mulher dentro de casa e forjar cena do crime para parecer suicídio. Polícia age rápido e desvenda tudo em menos de 24 horas. E mais, após bebedeira, pai tenta matar o próprio filho a tiros em Mataraca. E você vai ver também: detentos escalam muro e fogem do presídio Silvio Porto. E mais, jovem é preso acusado de tráfico de drogas em Mancabeira. E veja ainda: polícia recupera 3 motos roubadas no Colinas do Sul. É apenas o começo. Cidade em Ação está no ar a partir de agora, aqui na TV Arapuã. Olha, atenção, hein? A professora Priscila Vanessa, de 35 anos de idade, não cometeu suicídio. Segundo a Polícia Civil, ela foi assassinada e o suspeito pelo crime é o marido dela. O repórter David Martins tem detalhes ao vivo. David, boa tarde. Boa tarde, Washington. Eu estou aqui direto da Central de Polícia. Olha só, que reviravolta nesse caso, né? Todos acreditavam que se tratava de um suicídio, mas graças ao trabalho eficiente da Polícia Civil e também da perícia que esteve no local e coletou todas as informações, todas as evidências e chegou a essa conclusão. Quem vai conversar com a gente aqui é o perito que esteve no local no dia do crime, doutor Ademar Roberto. Doutor Ademar, o senhor, quando chegou ao local, a primeira informação era de um suicídio. Como é o procedimento para atender esse tipo de ocorrência? Bom, às 5 horas e 45 minutos nós chegamos na residência, né, com o intuito de fazer uma perícia de suicídio, sendo que quando nós adentramos na residência, fomos observando os detalhes e fomos excluindo essa possibilidade. Ou seja, foi encontrado vestígios de manchas de sangue sobre o piso da residência, encontramos a arma sobre um banco, né, a 12,50 metros da vítima. A vítima encontrava-se em decúbito dorsal, próximo a um local com manchas de sangue sobre a gramínea, ou seja, deve ter sido, ela foi manipulada, né, do local original. Também não encontramos em loco, não encontramos nem o projetil, nem tampouco o estojo, já que a arma utilizada foi uma pistola, e essa pistola encontrava-se sobre um banco. Também, próximo a essa pistola, encontrava-se o carregador, ou seja, o carregador não se encontrava na pistola, então também foi manipulada. A residência tem cerca elétrica, a residência é gradeada, a residência tem circuito de câmara. Esse circuito encontrava-se desligado, tá? Então, essas possibilidades, então, foi mostrando já ou seja, um local inidôneo. Com os ferimentos se encontravam na região da cabeça, no temporal direito, com saída no temporal esquerdo. Então se observou também na vítima que não tinha alguns vestígios como esfumaçamento, tatuagem. Então com isso, queimadura no pelo. Então com isso também foi observando mais um detalhe da exclusão do homicídio. Ou seja, o tiro foi dado à distância. Uma questão da dinâmica do negócio é que a arma ficou a uma distância que não é compatível com o tiro. Não, além de não ser compatível com o tiro à distância, ela encontrava-se como bem organizada sobre esse banco, tá? Esse banco de plástico a 2,50 metros, bem organizado juntamente com o carregador. Ou seja, não estava próximo à vítima, e sim a 2,50 metros da vítima, tá? Outro detalhe também foi a mancha de sangue nas vestes da vítima. Ou seja, essas manchas de sangue mostravam-se de uma forma incompatível, ou seja,
no sentido de cima para baixo. Ou seja, como se a vida tivesse sido manipulada, colocado possivelmente a parte torácica, né? Colocada na vertical. Então, essas evidências foram tirando, colocando o local totalmente inidôneo e dando características não de suicídio, e sim de homicídio. O corpo foi removido do local onde provavelmente aconteceu o disparo. Ela também foi encontrada num local da casa onde não existia câmeras. Como foi, mais ou menos? Segundo a parente da vítima, né, informa que o local onde foi encontrada a vítima é um ponto cego, ou seja, a câmera não pega. Um detalhe maior é que esse sistema de câmera estava desligado. Não existia um computador onde essas imagens eram armazenadas, ou realmente o sistema teria sido desligado antes? Possivelmente antes, sendo que esse material foi apreendido, foi levado para o IPC para ser analisado. Com relação à arma, realmente a arma que estava no local é a arma que foi utilizada no crime? Exatamente, porque já recebemos o resultado da arma, né? E mostra o quê? Que a arma, foi feito o teste de eficiência e deu positivo. Um detalhe maior também, da descaracterização do homicídio, mostra que foi feito residuograma de chumbo nas mãos da vítima e foi provado que deu positivo para a palma da mão esquerda, sendo que o tiro foi da direita para a esquerda. É aquele movimento de defesa quando alguém vai... Bom, tem um movimento de defesa. Exatamente, para se defender. E o detalhe maior, os ferimentos foram da direita para a esquerda e ligeiramente descendente. Ou seja, de cima para baixo. Ou seja, o atirador um pouco maior do que a própria vítima. A distância aproximada dá para especificar? Coisa você. Especificar a distância, não, mas assim, sabe-se que foi a longa distância. Pelo menos a mais de 1 metro. Acima de 1 metro. Muito bem, a doutora Maria das Dores chegou aqui agora. Doutora, a senhora que está responsável pelo caso, no dia do crime lá, o delegado foi o delegado distrital aqui da DISP. Em seguida foi acionada a senhora porque havia suspeita, não é isso? Verdade, o delegado da Central do Flagrantes foi acionado com uma ocorrência de suicídio e de imediato foi para o local com a sua equipe de investigação e após a conclusão da perícia, né, foi quando se constatou que a cena do crime não é condizente com o que tinha sido narrado pelo esposo da vítima. Foi então que a homicídio foi acionada, eu assumi o caso juntamente com a minha equipe e após diligências ininterruptas já no encalço do mesmo, sendo ele o principal suspeito, conseguimos constatar juntamente com a perícia que da impossibilidade de ter ocorrido um suicídio. A vítima não tinha condições de tirar a sua própria vida naquelas circunstâncias em que for encontrada. As características que ficaram no corpo são totalmente, não tem nada a ver com um suicídio. Tiro à distância, né? Ligeiramente vertical, que sugere que o atirador seria de postura física maior que a vítima. Então, a perícia de imediato descartou a possibilidade. Diante das contradições do acusado e dos depoimentos colhidos por testemunhas, chegamos à conclusão de que fora realmente o Carlos Eduardo o autor do crime. Inclusive tentou manipular o local de crime, tirando a arma do local, onde ele fala que manuseou para tirar de perto dela, onde todos sabem que uma cena do crime não pode ser alterada. Ele fala também que no intuito de prestar socorro, mexeu no corpo e assim vai, onde a gente constata que pela cronologia da morte, ela teria morrido por volta das 2h40. Ele só veio acionar o corpo de bombeiros, inclusive primeiro, às 3h50 da manhã. Os vizinhos só vieram tomar conhecimento do fato às 4 horas da manhã. Então, com todos esses indícios, com todas essas evidências, nós concluímos de que realmente o Carlos Eduardo tirou a vida da esposa.
Doutora, qual o perfil dele? Ele parece que é um professor, mas ele possuía várias armas, inclusive armas escondidas. Verdade. Segundo ele mesmo fala, ele trabalha na área de informática, né? É professor também de uma universidade. No entanto, durante toda a oitiva, foi perceptível na sua programação neurolinguística que ele mentia e omitia o tempo todo. Ele encenava. O choro dele era dissimulado. Então, era uma pessoa isolada, não tinha muitas amizades. E a vítima, uma jovem, então, né, uma moça de bem, apaixonada. Certamente eles teriam tido alguma discussão e o mesmo cometeu o delito. Ele deu alguma justificativa para essas armas estarem escondidas? Pronto, as armas foram, além da arma usada no crime, que foi uma pistola Glock, ele também possuía uma outra pistola, um revólver, né? Foram também apreendidos na residência dele, enterradas no jardim da casa, munição e outros objetos acessórios de arma de fogo. Bem, doutora, agora o inquérito muda, ele vai ser indiciado como um provável autor de um homicídio? Sim, a polícia não tem dúvida de que foi ele. Dentro do prazo de 10 dias concluiremos a investigação, onde ouviremos outras testemunhas e anexaremos aos autos outros laudos periciais que ainda estão sendo concluídos, mas desde já nós não temos dúvida de que foi ele o autor do delito. Ele nega? Sim, categoricamente. Inclusive, ele demonstrou muita emoção no local e aqui na delegacia, sendo ouvido pela senhora. Veja, na verdade, com a vivência de homicídio, mais de 7 anos de polícia, eu posso dizer que o choro não me convence mais. Então, a gente consegue ver que ele, de forma dissimulada, tenta convencer, mas realmente não foi nem um pouco convincente. Obrigado, doutora Maria das Dores. Um crime considerado elucidado, onde o acusado tentou simular, tentou forjar a cena do crime para que parecesse um suicídio. Uma perícia foi realizada minuciosa, uma investigação também minuciosa foi realizada no local e agora a Polícia Civil dá uma versão de que o caso trata-se, na verdade, de um homicídio. O caso é que o acusado já está preso, inclusive eu conversei com ele agora há pouco, aqui mesmo na central de polícia. Vejam a versão dele. Porque justamente no dia do crime as câmeras estavam todas ligadas. Não sei, na sexta-feira faltou luz várias vezes, na quinta-feira eu ainda vi a câmera, eu estava fora da cidade, eu vi que eu consegui ver as câmeras pelo celular. Na sexta-feira eu voltei, faltou luz várias vezes de manhã, pode ligar para Energisa, pode ver, eu não sei. No domingo, quando eu fui abrir o DVR, na segunda-feira, quando aconteceu, tava lá desligado, cara. Eu não sei se tava desligado, se tava queimado, só a perícia aí vai poder dizer, eu não sei, cara. A relação de vocês estava boa? Tinha acontecido alguma briga? Cara, tava ótima, cara. A gente tava começando a ter filho no domingo, cara. Ela tinha motivo para se matar? Eu não sei, cara. Não sei. Ela não tinha dado nenhuma demonstração de que estava mal? Tava, cara, eu não consegui socorrer ela, cara. Ela tava tristinha com o trabalho, mas bobagem, cara, nada pra se matar, cara. Ela tinha coisa... No final de semana. Tava programando uma viagem? Programando um futuro no final de semana. Montei a bicicletinha que ela tinha comprado ergométrica no sábado, tudo certinho, tudo bonitinho, cara, eu não sei. Você sabia manusear a sua arma? Ia, cara. Você que ensinou? Eu ensinei. Ela ia ao clube de tiro comigo, ela tirava. Você chama ele pra mexer no Falando de coisa que ia fazer na segunda-feira, coisa que tem que fazer na terça, atividade normal, falando de ter filho ano que vem. Por que você acha que estão dizendo que você matou ela, então? Sei, cara. Eu tive que mudar a cena do crime inteiro porque eu estava socorrendo ela, cara. Eu peguei a arma embaixo dela, a arma estava travada. Eu destravei a arma, o treinamento que eu tenho, destravar a arma, deixar a arma em segurança, coloquei em cima do banco e fiquei tentando socorrer ela. Puxei ela, arrastei, tentei levar ela pro carro, não consegui, é muito pesado, botei ela no braço, não consegui, cara. Já que você está dizendo que não foi você, como foi o momento que você percebeu o disparo? Eu acordei com barulho. Eu estava dormindo, dormi cedo, não eram nem 9 horas ainda no domingo. Eu acordei com barulho. Quando percebeu, ela estava baleada. Meu Deus, eu demorei ainda a entender o que era, cara, achei que ela tinha caído, bati na cabeça. Você realizou a massagem nela, tentou salvá-la antes de ligar pro SAMU? Não, liguei pro SAMU na hora, só deu musiquinha, liguei pro 90.
chamei vizinho, fiquei gritando na rua disparado, bati nos portões, fiquei tentando reanimar ela lá um tempão, botando o dedo na boca dela pra sair o sangue que tava na garganta dela. É curioso porque você fala que ela não teve nenhum problema um dia antes. Então por que você acha que ela se matou? Já que essa é a sua versão. Eu não entendo, eu não sei o que. Você conhece ela há quanto tempo? Conheço ela há 16 anos. Casada há quanto tempo? Cara, 6 anos. Nunca teve nenhum problema com ela? Cara, problema de casal normal, nunca briguei, nunca gritei com minha esposa, nunca xinguei ela, nunca levantei a mão pra ela, cara. Você é um professor, uma pessoa, não tinha motivo pra isso? Cara, não tinha motivo pra nada, cara. Estão falando aí de dinheiro, não sei o que. Cara, o maior salário de casa era o meu, o dinheirinho dela era pra comprar as coisinhas dela, não tinha motivo pra nada, cara. Conheço ela desde os 14, ela foi minha base de vida, cara. Quando meu pai morreu, quem me deu estrutura, segurar e seguir em frente foi ela, cara. Muito bem, agora ao meu lado aqui está o senhor Ribamar Bezerra, ele é o pai. O sentimento é de perda, de desânimo, eu imagino que o senhor deve estar destruído. O sentimento é o pior que existe, quem é pai sabe disso que eu estou falando. É como se tivesse arrancado um pedaço de mim. Mas a gente vê o mundo para tudo. E Deus sabe tudo, Deus não faz nada sem um projeto. A Bíblia diz que até uma folha que cai da árvore cai com autorização de Deus. Sei que foi Deus que tirou minha filha. Mas teve a permissão dele. Isso é verdade. Estou aqui em estado de choque, principalmente em saber quem foi. A perícia. São um pessoal muito inteligente, muito sábios, que vive disso. Então a perícia sabe dizer o que está dizendo. Então o que eu peço a Deus é que se provar mesmo que foi ele, que justiça. O senhor acredita que, do fundo do coração de pai, o senhor acredita que foi ele? Olha, eu acredito na justiça. Eu acredito na justiça. Se eu não acreditar nessa justiça, nessa perícia que fez, eu vou aqui nessa terra acreditar em quem? Esses são os homens que chegaram ao ponto que chegaram. Que até então, ontem mesmo, eu estava com ele, agarrado com ele me beijando. E na minha inocência, posso dizer assim, na minha inocência, não veio na minha cabeça isso. Mas os homens peritos são os homens que veem a coisa pelo outro lado. A gente vê pelo lado do amor, vê pelo lado do afago. Mas a polícia não. A polícia vê a coisa friamente pelo lado, o lado que deve ser olhado. O senhor ficou surpreso? O senhor ficou surpreso com o relato da polícia? O sentimento é de uma traição, uma das maiores que você pode ter. Você saber que o criminoso estava dentro de casa. Minha filha não teve oportunidade. E ele não foi sequer. Por que ele, se não estava dando certo, não disse, vai embora? Por quê? Você ficou surpreso com o desfecho da ocorrência, já que a polícia afirma que foi um homicídio? Surpreso e muito agradecido à polícia. A eficiência da polícia. Meus parabéns para os peritos. A relação deles era boa? A relação deles era boa? A ele eu não diria nada. Deus vai dar a resposta a ele. A relação deles era boa? Era. Com o senhor também era boa a relação? Era boa, era boa. Bom, Sr. Ribamar, obrigado aí pelo depoimento. Esse é o relato de um pai que ficou aí, ó, desolado, com a perda da filha e, infelizmente, uma tragédia, ninguém sabe se é maior a tragédia sabendo que a filha tirou a própria vida ou se, na verdade, ela foi assassinada pelo genro. A Polícia Civil afirma, o caso trata-se de um homicídio. Volto com você, Washington, nos estúdios.
Ontem à tarde eu vi a movimentação na central de polícia e fui soprado por uma abelha de que ele seria ouvido mais uma vez, no caso da Priscila. O laudo pericial, tendo à frente esse competente doutor Ademar Roberto e toda a equipe lá do Departamento de Medicina Legal, saiu em tempo recorde, foi um tempo muito rápido, agilidade, porque a polícia trabalha com a linha de investigação. É prematuro e qualquer opinião agora, a não ser da própria polícia, a convicção dos laudos periciais, aí o advogado do acusado deve mostrar. A gente aqui não tem um papel de condenar e nem de absolver. Eu tenho dito isso aqui sempre. Esse não é o papel da imprensa. O nosso papel é relatar como os fatos acontecem e de forma imparcial e, acima de tudo, respeitando o contraditório. Se a polícia chegou à convicção de que houve um homicídio e não um suicídio, aí é nós aguardarmos pelos exames que ainda estão por vir, que tem alguns exames que são fundamentais para serem anexados no processo, o vestígio de pólvora na mão dele, né? Toda essa movimentação, de tal sorte que o histórico deste rapaz, pelo que nós apuramos, não é um histórico violento. Ele é um professor de uma universidade, vários alunos que o conhecem, têm por ele um carinho e um respeito. E não sei o que houve, o que é que aconteceu, entre quatro paredes num casal vale tudo, inclusive nada, né? Ou uma tragédia, se é o caso do que a polícia acabou de reportar. Uns dizem que ela estava passando por problema de saúde, enfim, uma série de provas e de ações que mudam o curso do processo. E é nós aguardarmos todo o desfecho destas ocorrências. A polícia tem a convicção de que ele foi o autor do homicídio. Ele disse que não, ela suicidou-se. Então, agora são as provas técnicas, porque na cena do crime apenas os dois estavam, né? E é esperar para ver. Volto a repetir, os dois, segundo o próprio pai, não tinha uma convivência, vamos dizer assim, litigiosa, problemática, segundo a própria família. Mas infelizmente o homem é capaz de tudo. Às vezes a gente supera até a nossa capacidade de ser. De tal sorte que eu volto a repetir, é prematuro qualquer tipo de comentário, por isso é a eficiência e a capacidade do repórter David Martins de perguntar: o senhor acredita que ele pode ter matado a sua filha? Essa pergunta foi uma pergunta chave, foi uma pergunta ímpar. E ele disse: eu acredito na justiça, eu prefiro acreditar no que a justiça está dizendo. Tinha um problema, eles viviam brigando? Não. Então, tudo isso será comprovado, analisado. Se ele for realmente o responsável, conforme a polícia chegou, que pague pelo seu erro, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Agora, o que nós precisamos é de não condenar de forma prematura, tá, este fato. Vamos aguardar. Olha, uma tragédia.